Vamos para mais uma leitura, pessoal. A respirada é boa, né? Sempre. Primeira coisa, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, curta o vídeo. Vamos continuar essa leitura do chefe. Eu não sei por quanto tempo eu ainda vou continuar essa leitura, porque parece que a gente não pode ler o livro inteiro, né, na internet. Você sabe disso? Tem livros que a gente não pode ler. O máximo, às vezes, a editora deixa a gente ler 20% do livro e tal. Eu já devo estar chegando em 20% do livro, então a gente deve parar. Mas, preste atenção, é o suficiente para a gente entender o que foi o caso do mensalão. O que eu li até agora é o início de tudo, ou seja, você já entendeu praticamente quase tudo, de como eram utilizados os cargos dentro do governo, de como eram nomeados os presidentes de banco, vice-presidentes, diretorias, dirigentes de banco. Então, quer dizer, você já sabe o modus operandi do Partido das Trevas. Com esse livro aqui você tem uma ideia exata do que é o modus operandi do Partido das Trevas. Esse livro ele tem disponível um link para baixar ele gratuitamente na internet. Você colocar lá link para baixar, botar no Google, no DuckDuckGo, qualquer site, link para baixar gratuitamente o livro-chefe. Você vai ter à sua disposição o livro em PDF. É um livro muito difícil de achar fisicamente. Eu estou lendo ele pelo Kindle, tá bom? Então, só para você saber. Então, a gente chegou no dia 7/7/2005. E surge mais um empréstimo guardado em segredo pelo PT. Mais um. O site da revista Época na internet divulga a operação de crédito no Banco Rural de maio de 2003 no valor de 3 milhões. O PT é o beneficiário e o avalista do empréstimo, mais uma vez, Marcos Valério. Ele assina a transação com o presidente petista José Genuíno e com o tesoureiro Delúbio Soares. Da reportagem dos jornalistas Ricardo Mendonça e Eliane Brum. Vamos ver o que eles falaram aqui. As novas revelações caíram como um petardo sobre a imagem pública do PT. E da porta para dentro, o partido implodiu. Quando surgiu o primeiro empréstimo garantido por Valério no BMG, Genuíno negou sua existência depois de consultar o tesoureiro Delúbio Soares. Desmentido publicamente e desgastado, Genuíno entrou em depressão e se confessou magoado com Delúbio, que não teria informado corretamente. Na quinta-feira, quando foi procurado por Época para falar do novo empréstimo, a respeito do qual novamente não tinha o que explicar, o presidente do PT deixou a mágoa de lado e passou a xingar Delúbio pelos cantos do partido em São Paulo. Fernanda Carina Ramos Somágio, ex-secretária de Marcos Valério, presta depoimento à CPI dos Correios, reafirma denúncias e trata o relacionamento de Marcos Valério com o deputado José Mentor, do PT de São Paulo, e trata do relacionamento de Marcos Valério com o deputado José Mentor de São Paulo, do PT de São Paulo. Desculpa o erro na leitura. O petista foi o relator da CPI do Banestado, uma comissão de inquérito encarregada de investigar remessas ilegais de dinheiro para o exterior em 2004. Uma vez, quando Mentor telefonou com uma notícia sobre a CPI do Banestado, o senhor Marcos Valério mandou que eu pegasse as 25 pastas suspensas em que ele guardava notas fiscais e de investimentos e picotasse tudo. Foram feitos 4 sacos de papel picado. O Marcos Valério só saiu da minha frente quando eu tinha picado tudo. Sobre a logística dos saques de dinheiro vivo no Banco Rural em operações determinadas por Marcos Valério e tocadas por Simone Vasconcelos, pessoa de estrita confiança do empresário, ela diz o seguinte: a Simone ligava avisando que os boys iam passar no banco e a agência abria mais cedo. Eram 2 ou 3 boys que se dirigiam ao banco para dar garantia em caso de assalto. Acontecia pelo menos uma vez por semana. O dinheiro era acomodado em valizes tipo 007, que ficavam no departamento de finanças da agência. O relator da CPI, deputado Osmar Serraglio, do PMDB do Paraná,
quer a confirmação de que o dinheiro ia mesmo para parlamentares no Congresso Nacional. Fernanda Carina Somádio descreve o procedimento de Valério. Vamos ver o procedimento. Ele falava algumas vezes com Delúbio e depois ligava para outras pessoas falando: "Olá, deputado, amanhã vou estar em Brasília." Um dia, que eu ouvi falando isso, teve um saque e ele viajou no dia seguinte. Era um comunicado: "Ô deputado, meu amigo, ô deputado, olha, amanhã eu vou estar em Brasília, hein? A gente vai resolver aquela situação, né? Aquela situação." Então, e havia um saque, aí ele havia esse saque, né, dos boys, e ele viajava no dia seguinte. Uma coincidência, né? Para quem é bom entendedor, meio pala abaixo. Mas para quem entende isso e ainda quer votar nesse partido de criminoso, eu acho que você está com problema. Você está com problemas seríssimos. Você precisa se tratar. Movimentação bancária de Marcos Valério intriga a CPI e dá pistas sobre os caminhos da corrupção. Trata-se de um crédito de 2,4 milhões, 2 milhões e 400 mil reais. Isso em 2005, hein? Se hoje já ainda é muito dinheiro, imagine em 2005. Seguido de um débito no mesmo valor. A operação foi mapeada pela Receita Federal. Ocorreu no BMG, em nome da Grafite Participações, empresa de Marcos Valério, em 14 de julho de 2004. O curioso é o valor do crédito, o mesmo da dívida de 2,4 milhões contraídas em fevereiro de 2003 pelo PT, com o aval de Marcos Valério no mesmo BMG. Outra coincidência, naquele mesmo 14 de julho de 2004, Marcos Valério pagou 350 mil da dívida do PT junto ao BMG. E mais, o imposto de renda da Grafite não faz menção à origem do dinheiro, nem dá qualquer justificativa para o depósito de 2,4 milhões na conta da empresa. A Câmara dos Deputados rompe contrato com a SMPB. A agência de Marcos Valério havia sido contratada por 9 milhões em 2003, quando o presidente da Câmara era o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. Durante a vigência do contrato, o petista assinou 2 aditivos, autorizando acréscimos de 4,7 milhões, 4 milhões e 700 mil reais, né, nos gastos de publicidade. A Prefeitura de Osasco, São Paulo, berço político de João Paulo Cunha, e onde o prefeito Emílio de Souza, do PT, é aliado do ex-presidente da Câmara, anuncia o cancelamento de licitação para contratar agência de publicidade. Do certame, no valor de 3 milhões de reais, participavam 17 empresas. Vinha sendo liderado pela SMPB. Novidade. Marcos Valério já prestara serviço em Osasco durante a campanha eleitoral por meio da Estratégia Marketing, contratada para assessorar o então candidato Emílio de Souza. Antes de anunciar o fim de serviço da SMPB, o presidente da Câmara, o deputado Severino Cavalcante, do PP de Pernambuco, sucessor de João Paulo Cunha, já havia autorizado mais de 8 milhões e 200 mil reais para a agência de Marcos Valério. Em cena, o ministro Luiz Gutschen, do PT de São Paulo, né? Em cena, o ministro Luiz Gutschen, do PT de São Paulo. O publicitário Alarico Neves Assunção prestava serviço à agência DNA de Marcos Valério. Aí assumiu um importante cargo na SECOM, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, comandada por Luiz Gutschen. Depois acabou transferido para a SMPB, a outra agência de publicidade do mesmo Marcos Valério. Alarico Neves Assunção ocupou o posto de diretor de mídia da SECOM. Foi responsável pela supervisão de contas publicitárias do governo federal em ministérios estatais. Antes disso, para a SMPB, do Marcos Valério, ele atuou no comitê do governo Lula, que negociava preços de anúncio e respondia por gastos públicos com propaganda oficial. A força de Luiz Gutschen
vem da influência nos fundos de pensão de empresas estatais. O ministro da Previdência Social, Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, é aliado histórico de Luiz Gusken. Foi ele quem indicou o nome de Adaci Reis para chefiar a poderosa SPC, Secretaria de Previdência Complementar. Ela regula os 366 fundos, né, planos de previdência complementar. Os fundos atendem 2,3 milhões de pessoas, negócio de 280 bilhões de reais. 280 bilhões de reais. Gente, os fundos têm um valor altíssimo, né? Outro aliado de Luiz Gusken, José Valdir Gomes, foi nomeado na diretoria de assuntos atuariais da SPC, né, da Secretaria de Previdência Complementar, para exercer o controle estratégico dos fundos de pensão. Já Sérgio Rosa é o presidente da Prev, Fundo de Pensão do Banco do Brasil, o maior do país. Tem patrimônio de 70 bilhões. Como Luiz Gusken, Sérgio Rosa começou no Sindicato dos Bancários de São Paulo. Novidade, né? O pessoal do sindicato, eles ocupam todos os cargos do governo. Onde tem uma direção, onde tem uma presidência, tem sempre gente de sindicato. Isso aí é tão certo quanto 2 mais 2 é igual a 4. O pessoal do sindicato, eles estão sempre ocupando cargos no governo. Pessoal, preste atenção. Sindicato, todo sindicato vai fazer campanha para isso aí, para a esquerda, para o PT. Porque ele já tem promessas de cargos de diretoria, né, de assessores, de presidências. Por favor, pessoal, para que serve o sindicato? Para que serve o sindicato? É para isso, pessoal, para fortalecer. Fortalecer a campanha dentro de onde eles representam. Sindicatos dos professores, sindicato dos bancários, sindicato da segurança, aonde eles estão ali para defender o Partido das Trevas, a esquerda, porque eles têm cargos lá dentro já programados, já tem tudo certo. Por favor, não sejam miquinhos amestrados, não sejam manipulados por sindicatos, pessoal. Vamos voltar aqui à leitura. Começou lá, o Sérgio Rossi, né? Começou no Sindicato dos Bancários de São Paulo. Veio de lá também outra indicação de Luiz Gusken, Wagner Pinheiro, presidente da Petros. Veio de sindicato. Presidente da Petros, sindicato. Fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, o segundo maior do país, patrimônio de 24 bilhões e 900 milhões. Lula põe fim a boatos sobre a saída do ministro Luiz Gusken. Eu quero dizer aqui, né? Vamos fingir que eu sou o Lula. Eu quero dizer aqui, para todo mundo ouvir, que o companheiro Gusken continuará dirigindo a FECOM. O companheiro Gusken cuida não apenas bem da Secretaria de Comunicação, mas do mundo de assuntos estratégicos, que é uma coisa extremamente importante. Eu acho que nós não podemos, a qualquer insinuação contra qualquer companheiro, a priori, achar que as pessoas são culpadas. Né? Esse é o Lula falando. O deputado José Dirceu, do PT de São Paulo, por sua vez, defende a permanência de José Genuíno no comando do PT. Em reunião do campo majoritário, a corrente hegemônica do PT, o ex-ministro, fala em conspiração das elites. Querem o impeachment do presidente Lula. É disso que se trata. Agora, o loteamento de cargos na Fundação Real Grandeza, Fundo de Pensão dos Funcionários de Furna, cujo patrimônio é de 4,8 bilhões, né? A reportagem de Irani Tereza, do jornal O Estado de São Paulo, aponta um rateio entre os partidos políticos da base aliada do governo Lula. Rateio entre os partidos políticos. Novidade, outra novidade. A presidência do fundo foi entregue a Marcos Antônio Carvalho Gomes, funcionário de Furnas. Ex-sindicalista e petista do grupo do deputado Jorge Bittar, PT do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro. E os demais diretores são indicados pelo PTB, PMDB e PP, num convívio administrativo extremamente conflituoso.
Os investimentos do fundo de pensão estavam concentrados em bancos de segunda linha, como o BMG e o Banco Rural. As aplicações no Banco Santos, quebrado em 2004, provocaram perdas de 153 milhões e 600 mil reais. Os investimentos no Banco Santos levaram ao afastamento do gerente de investimentos do fundo, Benedito Siciliano, da cota do PTB. Ele foi dispensado, apesar dos protestos do diretor de Administração e Finanças, José Dias, nomeado pelo PMDB. De acordo com o Estadão, aplicações desse tipo, né, de alto risco, costumam gerar do banco compromissos de elevada rentabilidade. A suspeita é de que parte desse rendimento seria desviada para financiar partidos políticos. Ponto. Aqui acaba a nossa leitura de hoje. Hoje eu não quero nem comentar. Não quero nem comentar sobre empréstimos, sobre investimentos que fizeram bancos falirem. Não quero comentar sobre isso e não vou comentar sobre isso. Você tire suas próprias conclusões. Você precisa encarar a realidade. Se você é um eleitor do Nove Dedos, desse bandido, dessa galera que ocupou o poder durante tanto tempo e enganou durante tanto tempo a população, é você quem tem que pensar sobre isso. É você quem tem que pensar sobre esses bancos falidos, investimentos de alto risco, empréstimos sem avalista, empréstimos com taxa de juros que ninguém sabe, empréstimos sem garantias, saques dias antes, um dia antes, depois de falar com o deputado. Ô, deputado, amanhã eu estou em Brasília. E um saque de 350 mil é feito. Ô, fulano, amanhã eu estou em Brasília. Aí um saque é feito no dia anterior à viagem. Ou isso é muita coincidência, ou você é um completo idiota. A verdade é essa. Se você considera isso uma coincidência, uma infeliz incoincidência, você só pode estar sendo um idiota útil. Útil. E eu vou falar a verdade para você, eu sei que você acredita nisso. E você acredita com todas as suas forças que foi um golpe, que é uma estratégia da direita. Mas esse tipo de coincidência, pessoal, não existe. Não existe. Eu falei que não ia comentar, eu não vou comentar. A gente volta depois com mais um trechinho do livro-chefe para você analisar, você pensar, você meditar sobre o que está sendo falado aqui, que é muito grave e é muito sério. E esse pessoal quer voltar ao poder. Tá bom? Compartilhe o vídeo se você achou interessante. Se você gostou do que eu falei, se você não gostou também, compartilha. Compartilha. Eu sei que às vezes dói, principalmente você, eleitor de bandido, dói ouvir. Dói ouvir que você foi roubado e que você está aí hoje defendendo esse tipo de gente. Mas é para seu bem, é para o seu bem. Nem sempre as palavras agradáveis são as melhores, não. Às vezes palavras duras são melhores. Palavras duras são faladas por pessoas que amam você e que querem te alertar e querem que você seja poupado de mais 4 anos aí de roubalheira e impostos, inflação, desemprego, fome, miséria. É isso, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo.